E agora, o que vai ser do Neymar? O Neymar vai cair para a Série B junto com o Santos? E o Flamengo? O Flamengo briga pelo título? É disso que a gente vai falar aqui hoje. Tem muita coisa para ser comentada, tem muito Neymar principalmente aqui. Eu tô acostumado aqui no canal a dar muito foco pro Flamengo, obviamente abaixo do Vasco, mas eu falo bastante do Flamengo. E a gente falará, vou falar de Brasileirão, de o que tem para ver do Flamengo. Mas eu já aviso logo de cara que o foco aqui é principalmente o Santos e principalmente o Neymar, que é muito alvo de assunto nas minhas lives e tal. Às vezes o pessoal fala até que eu falo demais, e é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje, um foco no Neymar e um panorama geral. Vem comigo. Cara, olha só, começando pelo Flamengo, eles vêm dessa forma aqui. O Felipe Luiz, que já não é tanto unanimidade assim, apesar de estar na final da Libertadores, ele faz duas mudanças aqui nas laterais. Ele coloca no banco Royal e Alexandro. E o Alexandro no banco é uma curiosidade aqui, porque ele não dá conta de ser titular do Flamengo, mas ele é convocado para a seleção brasileira, e isso diz bastante sobre a atual fase da seleção brasileira. No mais, a gente não tem Plata no ataque, mas tem Bruno Henrique. Por que não tem Plata no ataque? Porque o Plata é expulso dia sim, dia também, quase todo dia. É bem verdade que houveram expulsões aí bem questionáveis, mas a última não, e mesmo assim ele não estava disponível porque tinha sido expulso. Já do lado do Santos, cara, a gente resume basicamente tudo, basicamente o Neymar. Eu poderia fingir aqui que não, porque vamos olhar aqui o tal e time, mas tá todo mundo aqui curioso para ver o Neymar que começava de titular. Então assim, é um Neymar que ele volta antes da hora, ele joga os minutos finais contra o Fortaleza, é o Fortaleza? Espero não estar falando bosta, se eu tiver, perdão. Mas enfim, ele joga bem, só que optam por não colocar ele no sintético do Palmeiras, e hoje ele vem como titular. E obviamente tá aqui ele antes do jogo, toda a expectativa, pelo menos assim, da galera que não era santista, saber o que dá para esperar do Neymar e obviamente do Santos junto disso. E aí, cara, antes de mais nada, eu diria que assim, esse cenário desse jogo eu só tinha a ganhar, tá ligado? Se o Santos se encaminha pra merda, se o Santos se encaminha pra Série B, ó, cá entre nós, tá? Deixa eu te contar um segredo. Normalmente, quando tem time grande do Brasileirão, meio que arriscado a cair pra Série B, normalmente eu torço pra que isso aconteça. Porque quando não é o meu, é muito prazeroso, tá ligado? E o Santos, cara, o Santos ele teve uma treta com o Vasco em 2023, apesar de não ser rival, tá? Não é. Mas teve toda a questão do Soteldo subindo em cima da bola, e aí foi muito legal como terminou o ano com a gente subindo em cima enquanto eles caíam pra Série B. E no começo desse ano, o Santos fez o gol 1 na primeira rodada e teve aquela narração de o time do Neymar tá de volta, é o primeiro gol do título. Não era o primeiro gol do título, então tem esse climazinho e tal. Tiveram na época torcedores do Santos falando que era um absurdo perder pro Vasco, mas torcedor, você entende? O problema é que teve também o presidente do Santos falando a mesma coisa. E aí, por outro lado, era Santos hoje contra quem? Contra o Flamengo. E aí, gente, pela camisa aqui, você já imagina que, obviamente, nesse Brasileirão sou muito Palmeiras, né? Então, assim, era um jogo que se tivesse como os dois perder pra mim, tava bom, mas, sinceramente, o Flamengo desandar ali talvez seja melhor, porque acho que dá pra notar aqui pela camisa que eu acho que eu tenho mais rivalidade com o Flamengo, né? Inclusive, aproveitando aqui da deixa de camisa, chega aqui que hoje a gente vai fazer uma parada diferente. Vem aqui comigo. Mano, vocês sempre me veem alternando entre as camisas do Vasco que eu tô usando. Se tá de branco, eu tô de branco. Se tá de preto, igual hoje, eu tô de preto, tá ligado? Só que o que talvez você nunca viu é toda a minha coleção de camisas. Bom, obviamente não é a maior coleção da história da humanidade, mas tem bastante coisa aqui. É até que é uma coleção relativamente grande. Tem muita camisa aqui, mas faltava uma. Desde que eu me mudei pra cá, desde que eu vim morar nesse apartamento aqui, quando eu passei a morar sozinho, cara, eu tenho apanhado um pouco das roupas, manter tudo limpo, desamassado e tal, não é uma missão tão fácil não, mas aí surgiu a Insider, que você provavelmente já conhece, já deve ter visto propaganda, porque tem um monte de propaganda por aí, só que assim, eu não sei vocês, mas desde que eu comecei a ver, eu sempre tive vontade de comprar e tal, pra ver se era realmente bom, se era realmente tecnológico, igual eles falam, só que até então eu nunca tinha comprado. Mas aí agora, não é que eles me mandaram aqui algumas coisas pra eu poder testar? Que maravilha, não é mesmo? Bom, a gente tem aqui a clássica Tech T-shirt, tem essa branca, vinho e outras cores também. Eu vou vestir a branca aqui pra ver. Tá aqui, pô, mó confortável, tá ligado? O short que eu tô usando também é da Insider. Deixa eu abaixar aqui pra vocês poderem ver. Olha só, tá ele aqui, ó, bem confortável também, bem da hora. E não para por aí, porque a cueca também é da Insider, mas aí também não dá pra mostrar, calma lá também. Só que o que pega é o seguinte. Pra quem não tá ligado, as camisas Insider, elas vão desamassando no próprio corpo, então você vai usando, ela vai desamassando automaticamente, elas não desbotam, elas são anti-odor. E atenção, porque pra você, assim como eu, que sempre ouviu falar da Insider, tá no melhor momento da história pra comprar, nunca esteve tão barato, é sério. Tá rolando agora a Black November da Insider, que, como o próprio nome diz, dura todo mês, Black November, tá ligado? E atenção, porque durante todo esse mês tá rolando as Flash Promos, que basicamente é o quê? São promoções relâmpagos com preços inacreditáveis. Juntando promoções e cupom, tu pode conseguir até 50% de desconto, é basicamente metade do preço, tá ligado? Só que aí tem uma dica que você tem que prestar atenção, que eles estão agora com um grupo no WhatsApp, onde eles anunciam essas promoções relâmpagos, e aí quem pegar, pegou. E esse
esse alguém pode ser você. Então, pra você ficar esperto, conseguir pegar essas melhores promoções, sabe, as promoções mais agressivas, mais baratas, com maior desconto, você entra no grupo deles no WhatsApp, que estará aqui na descrição o link. Relaxa que não tem que pagar nada, é completamente de graça, você só vai aproveitar a promoção mesmo, tá ligado? E usa o meu cupom JOSãoFutebol. Pra você que sempre quis comprar, mas sempre ficou pensando se era a hora ou não, agora é o momento. É a melhor oportunidade do ano todo. Dá pra dizer que essa é uma forma inteligente de você ter acesso a um bom produto pelo menor preço possível. E isso é importante da Insider. Pra Insider, inteligência é essencial até na hora de aproveitar os descontos. Então fica esperto, entra no grupo deles no WhatsApp, usa o meu cupom JOSão e aproveita as promoções. Nunca esteve tão barato, o momento é esse. Link aqui na descrição, demorou? Agora vamos voltar pro vídeo e eu vou fazer o vídeo com a camisa deles, vambora. Bom, continuando aqui depois da nossa publicidade, deixa eu aqui colocar meu óculos, vamos falar do que aconteceu no jogo e a gente começa como, gente? A gente começa com as reclamações do Neymar e atenção, reclamações do Neymar, presta muita atenção nisso, é algo que acontece muito nesse jogo. O Neymar vai reclamar demais, aqui a gente tem uma bola aqui, não é tocada nele e por exato este motivo, não sei se eu falei a frase direito, mas por isso ele reclama. A gente tem isso acontecendo inúmeras vezes, a impressão que eu tenho é que o Neymar confia tão pouco nos companheiros que qualquer coisa que não seja dar a bola em mim, ele vai reclamar. E aí eu fico até meio, não sei se não tá errado essa reclamação exagerada, esse gestual, porque querendo ou não, ele joga um pouco a torcida contra o resto do time, quando ele não faz o menor esforço de esconder esse, sabe, esse descontentamento e tal. Mas enfim, tirando o juízo de valor de lado, se isso é certo, se é errado, o que eu penso sobre isso, o fato é que a gente tem, e é uma coisa que me chama muita atenção, muitas vezes o Neymar reclamando quando a bola não é direcionada para ele. Depois, na sequência, o que a gente tem? Mais reclamação do Neymar, só que aqui o árbitro é feito de cachorra e fica de boa. O que eu quero dizer com isso, cara? O Neymar, ele sofre um contato com o Pulgar, que tá aqui, inclusive o Pulgar bateu nele quase que o primeiro tempo inteiro, o árbitro não marca a falta aqui, sinceramente eu não sei muito da minha opinião que não, eu achei que foi, tá? O Pulgar vai meio aqui com o ombro, com o braço, pra se chocar com o Neymar, é um lance meio pegado e tal, é um encontro entre eles bem forte, só que nada é marcado. Só que aí, por que eu acho e por que eu falo que o árbitro ele é tratado como nada aqui e ele tá errado por isso? O Neymar não deveria estar berrando assim com a arbitragem, mas ele tá. E nada acontece. E qual que é o problema aqui? Ah, o Neymar tá errado de reclamar assim. Cara, pra mim o ponto é o seguinte, ou é falta no Neymar, quando o Pulgar bate nele, e você marca a falta, ou você deveria dar amarelo pro Neymar aqui. Porque o Neymar, ele reclama de forma assim, categórica. Nossa, deu falta, só ele sair na mão porque você não marcou a falta. Aí você ouve isso, sendo juiz, e você deixa passar. Senão amarelo Neymar por reclamação. Pelo menos não aqui, depois vai ser. Basicamente, me parece um juiz que não tem confiança. Porque, cara, se o cara reclama dessa forma aqui, e você tem certeza que não foi falta, se amarela ele, você não pode permitir. E aqui é claro que, sei lá, se você distorcer o que eu tô falando, você pode entender que, lá, ele tá meio que vendo o erro do Neymar e não apontando e querendo passar pano. E, gente, sinceramente, é o contrário. Eu tô meio que falando que se o Neymar faz isso, se você tem certeza que não foi falta, se é que você tem certeza, se você tem que punir ele. E não é punido. Então, assim, sabe, tem muita coisa errada acontecendo na arbitragem brasileira. Enfim, no intervalo o Neymar ainda vai falar algumas coisas sobre ele. Vamos dar sequência, porque depois o que a gente tem, o próprio Neymar de cabeça dentro da área, essa bola vai aqui na lateral e ele fica pedindo desculpa, se lamentando, sentiu a costela. Depois, o que a gente vai ter? A gente vai ter mais reclamação do Neymar. E aqui eu printei os momentos em específico, aqui você vê o Neymar abrindo mão, tipo, me dá a bola. O que acontece? Me dá a bola, calma. Enfim, o que acontece, cara? Se eu não me engano é o Barreal, mas eu não tenho certeza, mas enfim, o jogador do Santos, ele começa a indicar que ele vai para esta direção, ou seja, a direção contrária a que o Neymar tá no campo. E assim que o Neymar percebe isso, qual que é a reação dele? Beleza, deixa a jogada seguir. Não, ele vai lá e ele meio que pede. Cara, toda hora isso acontecia. Aí, sinceramente, de novo, não, pelo menos por enquanto, não tem um juízo de valor se isso tá certo ou errado da parte do Neymar. Fato é que tem um cara dentro de campo meio que berrando porque parece que o time é muito dele. Nesse momento aqui me lembrou até um Mbappé na época de PSG, que meio que larga da jogada, o Neymar não largou, ele continua. Mas assim, cara, me chama a atenção como que ele reclama de forma muito categórica a todo momento. Ele reclama tanto que, em certo momento, parece uma pelada. No sentido de que parece que não tem técnico. Porque parece que ele grita tipo o que o Diniz grita, só que o Diniz é técnico. E o Neymar tá dentro de campo gritando com essa veemência, tá ligado? É estranho. É estranho. Pode ser um problema do Neymar, pode ser um problema do time que não toca pro Neymar, o Neymar deveria... Pode ser um problema de todo mundo. O fato é que, cara, tem alguma coisa esquisita rolando aqui. Eu acho.
Assim, se você acha, sei lá, completamente normal o cara ficar berrando a todo momento, aí você comente aí embaixo, mas foi algo que me chamou a atenção. Na sequência, o que a gente vai ter? O Arrascaeta perdendo uma boa chance, tem até o vídeo aqui, cara. O Bruno Henrique, que vem numa fase meio esquisita, ele faz uma baita jogada aqui na lateral, ele traz aqui pro drible, ele acha o Arrascaeta, que chuta terrivelmente mal. Era uma boa oportunidade, a bola deveria ter vindo aqui na direção do gol, ela sai completamente errado. Só que aí, o Santos continua o jogo. E esse lance aqui, ele é meio interessante porque, cara, o jogo estava muito aberto. Então, qual que é o cenário? É um Santos que briga contra o rebaixamento, portanto é um time que joga mal, contra um Flamengo que, ao contrário, briga pelo título dentro de casa. Porém, aqui aos 25 minutos, talvez tenha sido a primeira vez que o Flamengo realmente levou um certo perigo, o que mostra que o Santos estava jogando bem no primeiro tempo. E aí, na sequência, o que a gente vai ter? Na sequência, a gente tem, novamente, a arbitragem mostrando que ela não sabe muito bem o que está acontecendo. O mesmo árbitro que foi feito de cachorra pelo Neymar e não fez nada, aqui ele se precipita e mete um cartão amarelo porque supostamente isso aqui foi simulação. Cara, você pode entender que não foi falta no Samuel Lino. Mas assim, normalmente cartão amarelo por simulação só acontece quando alguém se joga muito descaradamente. E não é o caso aqui. Então a gente tem um amarelo que vem muito fácil, mais do que deveria aqui, e no outro cenário, quando o Neymar só falta te dar um tapa na cara, o amarelo não acontece. O que mostra que a gente tem uma arbitragem muito ruinzinha. Assim, não importa, pelo menos não para esse jogo, para quem que tá roubando, favorável ou não. O ponto é, sempre tem coisa sem pé sem cabeça. Meu Deus do céu, eu tenho a impressão que qualquer jogo que eu pegar pra ver e quiser fazer vídeo, vai ter um monte de ponto, sabe? Pô, tá ruim a coisa. Na sequência, o que a gente vai ter? A gente tem o Neymar finalmente tomando o cartão amarelo dele, ele reclama, e agora sim, finalmente ele toma amarelo. E aí depois, gol do Léo Pereira, um Flamengo que não jogava bem, ele vai pro cruzamento, a bola vai na área, vai bater, rebater, sobrar pro Léo Pereira, que vai lá, chuta e faz um gol esquisitinho, mas gol esquisito também conta 3 pontos se você ganhar o jogo, e é basicamente isso. Basicamente o quê? É um Flamengo que jogava mal, certo? Olhando o primeiro tempo, eu sendo sincero, eu falava, cara, isso aqui contra o Palmeiras dá bom, hein? Dá bom porque eu tô, obviamente pensando no lado palmeirense da coisa. Mas o Flamengo em si, ele jogava mal. Esse gol aqui, ele é um acaso. Esse não foi o melhor lance do Flamengo no primeiro tempo. O melhor lance foi aquele chute completamente torto do Arrascaeta no lance do Bruno Henrique. O que mostra que o Flamengo não estava criando grandes coisas. Aqui é um gol que acontece. É uma bola dentro da área que bate, rebate, que sobra. Ou seja, o Flamengo até ganhava. Mas, cara, você entendendo que era dentro de casa contra um time que tá lá embaixo, era um jogo bem abaixo do esperado. Era um Flamengo bem deixando a desejar. Na sequência, o que a gente vai ter? O final do primeiro tempo. Cara, vamos colocar em número tudo isso aqui que a gente falou. Olha só, posse de bola 63% a 37% pro Flamengo. Então, se o Flamengo não dominava o jogo, pelo menos ele dominava a posse de bola, mas até aí normal, tá? O Flamengo é, de todos os times do Brasil, quem mais tem média de posse de bola mesmo. Então, é isso aí. E aí, curiosidade que o segundo é o Vasco do Diniz. É só uma curiosidade. Mas enfim, o Flamengo domina a posse de bola, como é de costume dos times do Filipe Luiz. Porém, em finalizações, e aqui você vê a cara do Neymar, que finalizou alguma dessas aqui que eu vou falar, a gente tem mais finalizações do Santos do que do Flamengo. São 9-6, no gol, uma pra cada. E aí a diferença aqui do Flamengo foi gol, do Santos não. Mas, cara, você via que, sendo o Santos, como eu falei, esse time que tá no cenário meio adverso, meio não, completamente, tá na merda, a verdade é essa, vamos falar de forma bem clara, mesmo assim o Santos jogava bem no Maracanã. Era um Flamengo meio assustado, era um Flamengo sem saber muito bem o que fazer. O Santos do Neymar até que jogava bem. Não era um jogo também grandioso, mas jogava bem. A sensação era, cara, o Flamengo tá ganhando no acaso. E aí, é claro que tem que ser dito aqui também, porque às vezes eu não falo porque eu acho que é óbvio, mas nem pra todo mundo é óbvio. Cara, ganhar no acaso também é ganhar, certo? Mas pra quem vai pegar o Palmeiras, você espera mais do que o acaso. Apesar de muitas das vezes o acaso também servir. No intervalo, a gente tem o quê? O Neymar dando entrevista. E aqui, cara, aqui ele vai falar um bagulho
que me chama muita atenção. Primeiro, ele fala sobre o árbitro ser arrogante e tal, que talvez seja verdade. Inclusive, não é o Neymar o primeiro a falar algo desse tipo sobre a arbitragem aqui do Brasileirão esse ano. Tem tido comentários desse tipo, então se mais de uma pessoa fala, opa, a gente tem que observar alguma coisa aí. Mas, cara, o Neymar faz análise do que ele acha que tem que acontecer pro Santos no segundo tempo. E aí, o comentário dele eu vou até ler para não passar batido nada. Abre aspas. Tem que ter mais calma e no terço final, quando estiver chegando perto do gol, tem que ter mais calma e no terço final tem que me procurar mais. Só assim pra gente conseguir fazer um gol. Tem que fazer o quê? Me procurar mais. Só assim pra gente fazer um gol. Eu poderia falar aqui, eu, Josão, vascaíno, se eu acho que o time do Santos é melhor ou pior do que o do Vasco. Mas eu não vou dar minha opinião, não. Eu vou falar o que eu acho que o Neymar acha. O Santos é pior. Tudo do Neymar, as reclamações dentro de campo, as palavras dele em entrevista, me fazem pensar que a análise dele é que, mano, que timinho, hein? E aqui é um ponto que a gente pode aprofundar agora. Cara, eu acho que tá sendo uma experiência muito diferente, obviamente ruim pro Neymar, porque é o primeiro time realmente ruim que ele joga na vida dele. Quando ele começa no próprio Santos, não era uma potência. Até aquele Santos campeão da Libertadores, ele não era tão bom quanto é hoje o Flamengo e Palmeiras, sabe? Não tinha aquela estrutura, mas era um time bom. Até porque ganhou a final não só a final, ganhou a Libertadores. Então, não era uma super potência, mas era um time bom. O Neymar vai pro Barcelona, e eu não preciso falar nada. No PSG, ele tinha o melhor time da Liga. Até na Arábia, onde ele não jogou quase que nada, porque ele machucou muito, mas o Al Hilal era um time bom. O Santos é um cenário diferente. Então, talvez você não tenha reparado nisso, que o Neymar tá vivendo pela primeira vez ele ser bom num time que não é. Aí você fala, não, mas o Neymar ainda é bom hoje. O ponto com o Neymar, que a gente já tá cansado de saber, é físico. Só que eu vejo que em inúmeros momentos, o Neymar tá tentando fazer alguma jogada ali que requer ali, sabe, uma expertise, uma rapidez no raciocínio. E apesar dele ser lento hoje em dia e tal, ele ainda tá tentando fazer a coisa, só que o pessoal não acompanha. Sendo bem sincero, a leitura que eu tô fazendo é que o Neymar tá apanhando. E aí soma, por que ele tá apanhando? Porque o físico dele tá uma bosta, mas também porque a galera não tá entendendo nada. O Neymar, basicamente, resumindo o comentário aqui, eu acho que ele até contribui um pouco pro Santos, mas é muito limitado. Eu acho que ele não consegue entender que o time é ruim e o que eu posso fazer de acordo com isso. Ele tenta jogar como se não fosse ruim, só que não rola, não tá acontecendo. E a gente vai ter mais provas disso no segundo tempo. Enfim, aqui o que a gente tem, como eu falei, ele falando, cara, tem que dar bola em mim. Como quem diz, o time é só meu, eu não confio em mais ninguém e vambora. E aí, assim, não tá 100% errado também não, porque você espera do craque essa postura, né? É que ele falar é uma vibe meio futebol anos 90, tá ligado? Não, dá bola em mim que eu resolvo. Ah, perdeu por quê? Porque o time é ruim, é uma vibe meio isso. No segundo tempo, o que a gente vai ter? Gol do Carrascal. E aqui o que acontece? O Arrascaeta, ele acha um passezinho aqui que coloca o Carrascal na cara a cara com o goleiro, ele encara que o Brasão chuta, faz o 2-0, sai para comemorar. O Carrascal, obviamente ele tem o mérito de ter feito gol, de ter conduzido a bola e de não ter amarelado frente ao goleiro. A gente sabe que isso não é fácil, se fosse Diego Souza e Cássio, mas, cara, assim, esse gol é do Arrascaeta. O que o Arrascaeta faz no passe aqui é brincadeira. E aí, cara, ficar elogiando o Arrascaeta é complicado porque o quão bom é o Arrascaeta? O que a gente pode falar hoje que ainda não foi falado? Sinceramente, é difícil dizer. Eu acho que o Arrascaeta, ele faz um campeonato de talvez ser o melhor dele, o melhor jogador do campeonato. E aí, claro que para ser premiado de fato, normalmente ele tem que ganhar o campeonato, mas pelo menos por hora, 33ª rodada, estamos na reta final. Talvez ele seja o favorito, mas vamos colocar em número. O que é o Arrascaeta em número? São, cadê? Eu anotei aqui, pronto. São 200 participações em gols na história do Flamengo, no total em todo o tempo, 200 gols ele participou com gol ou assistência. Quanto exatamente de cada? São 105 assistências e 95 gols. O Arrascaeta, ele é bizarro. Assim, ele tem números que, sabe, são realmente impressionantes. E o velho comentário de sempre, impressionante como a Europa nunca veio buscar. Que merda, renovou com o Flamengo, deve aposentar por aí. O que aconteceu? Pois a gente tem o árbitro aparecendo aqui de novo. Ele tá perto ali da jogada com o pênalti e aí ele não marca nada, ele faz sinal de só bola. Só que na verdade ele pede para esperar, ele vai pro VAR e no VAR ele vê isso aqui. Ele vê que na verdade o ex-Flamengo
não tocou na bola. Se tem uma coisa que ele não encostou nesse lance, é na bola, e aí ele volta atrás e marca o pênalti. Uma arbitragem... Cara, eu falei, acho que foi ontem, no jogo do Vasco, que o Vasco teve um gol que no campo foi marcado impedimento. E aí o VAR falou, opa, não estava impedido não. E era um gol que claramente não estava impedido. No replay a gente vê a distância. E eu falo o seguinte, cara, que bom que a gente tem a tecnologia, o VAR. Mas, cara, e os humanos, hein? O humano aqui, de novo, se não fosse a tecnologia, o cara viu só bola e, na verdade, o lance não tem bola. Sabe, se fosse um lance que, não, realmente, ele pegou bola, mas ele também pegou muito ali no jogador, aí a gente tem que ver o pênalti e tal. Não. Tipo assim, só não teve bola. E ele só viu aquilo. Ele só viu o que não existiu. Arbitragem brasileira, velho. É impressionante. Enfim, o VAR marca. E aí, o Arrascaeta, que eu acabei de elogiar, ele vai lá e perde o pênalti. O Flamengo já tinha 2-0 no placar. Aqui era para fechar o caixão. Mas ele perde. Poderia ter chegado aí a 201 gols e assistências somados, não chegou, bate na trave, o goleiro é completamente deslocado aqui, era um pênalti que buscava o ângulo, mas, enfim, o gol não acontece. E aí, na sequência, o que vai acontecer na sequência? A gente tem novamente o Neymar reclamando. E aqui eu trouxe até o vídeo. O que você vai ver nesse vídeo? Você tá vendo que a postura do Neymar é... dá o passe. O que você vai ver nesse vídeo? O Neymar fazendo aquilo que eu falei no comentário enquanto a gente estava no intervalo. O Neymar, ele tenta fazer uma jogadinha básica, simples, que você tem que dar um passe de primeira, porque senão a jogada morre. E a galera do Santos não compreende. Então eu trouxe até o vídeo aqui, que é basicamente, ó, o passe vem, acho que é Souza, o nome do querido aqui. Olha só, o Souza deixa no Neymar, o Neymar dá de primeiro passe e já passa de novo. Ele pede a bola e não recebe. Cara, eu acho que, assim, o Neymar tá até agora apanhando com... O time é ruim. Ele não consegue... Tipo assim, ele ainda reclama depois de todo o lance. Se você assistir, sei lá, 2, 3 jogos do Santos, você provavelmente vai perceber que, Neymar, não adianta. Esse tipo de lance não vai acontecer. Não tem gente com capacidade suficiente de fazer isso. Você não tá jogando com Busquets, tá ligado? Mas o Neymar tá até agora reclamando. E aí, de novo, não é nenhum juiz de valor se ele tá certo ou errado de fazer isso. O ponto aqui é que ele tá até hoje. Sacou? O Santos nem resolveu o problema pro Neymar, nem o Neymar tentou fazer outra coisa. Ele tá meio perdido no meio desse pagode. E aí, cara, o que a gente vai ter depois? O Bruno Henrique fazendo 3-0 num gol que, meu Deus do céu, eu nem vou mostrar aqui, porque assim, cara, é pra encurtar, porque o vídeo já tá ficando muito grande. Mas é basicamente uma bola recuada, bem coisa de time que tá querendo cair, já a gente fala se vai cair ou não, o que eu acho, mas a bola é recuada, o Bruno Henrique pega a desatenção, faz o 3-0, o jogo parecia acabado, e aí depois do 3-0, o que a gente tem? A saída do Neymar. Que falando em reclamação, e esse vídeo é as reclamações do Neymar, basicamente. Até depois de sair, o que o Neymar faz? Reclama eu saí? Cara, mais uma vez ele mostrando ali, tipo assim, você vai tirar eu desse time? Desse time aí? Esse time, você vai tirar eu? Mais uma reclamação do Neymar. Até cuspi aqui, perdão. Mais uma reclamação do Neymar. Depois que ele sai, curiosamente, acontecem 2 gols do Santos. O Santos melhorou porque o Neymar saiu? Cara, eu, por incrível que pareça, eu não vou exatamente por aí não, tá? Eu acho que são gols bem meio do nada. Sabe aquele gol na bafa, um depois do outro, que, sei lá, foi mais na base do nada do que realmente foi construído e tal. Mas, no mínimo, tem a curiosidade aí de o Neymar saiu, achando que não deveria, e o time meio que fez 2 gols. Depois disso, acabou que não adiantou tanto assim, porque o empate não veio. O Neymar, gente, vamos lá. O Neymar... O lado bom é que ele jogou praticamente os 90, ele buscou jogo, ele é um dos caras que mais tem toques na bola, ele é o cara que não se priva do protagonismo, ele vem, ele reclama por não receber a bola. Em alguns momentos você vê que ele acha uns passes ali que é bom sim, que é de alguém diferente. No lance do Pulgar, naquela falta lá que ele grita com o juiz, cara, se você retroceder um pouquinho, ele sai driblando ali, se eu não me engano, o Carrascal, é bem uma coisinha de Neymar, mas assim, também não é nada fora da curva. Talvez seja bom, talvez, mas não é nada a ponto de, agora com o Neymar, o Santos não cai. Não chega a ser bom nesse ponto. O time do Santos é ruim, e na melhor das hipóteses, o Neymar é bom, mas não a ponto de fazer grandes diferenças, pelo menos por enquanto. Então, assim, já antecipando, tá? Eu vou te dar a resposta nesse vídeo, com certeza, se o Santos caiu ou não. Quem dera eu soubesse. Tava postando tudo, tava rico agora. Mas, né? Não sei. Mas o que eu acho, no geral? Cara, o Neymar até contribui, mas
não vai ser ele esse pá que vai fazer a grande diferença. Pior que eu falo isso aqui, e é foda, porque corre muito risco de envelhecer mal. Mas vamos lá, qual que é o cenário pro Santos? Afinal de contas, o Santos cai ou não? Cara, o Santos tá hoje neste cenário aqui. Aqui tava 3-0, mas terminou 3-2, então não muda muita coisa, muda ali o saldo de gols, mas a pontuação não. O Santos está na zona, e aí o Vitória não. Existe muito essa briga contra o Vitória e também um pouquinho aqui contra o Internacional, a depender do que acontecer com o Internacional. Quais são os próximos jogos do Santos? São esse aqui, Palmeiras. Simplesmente o Palmeiras é o próximo adversário. Isso aqui é jogo de 1 ponto, é muito lucro. Depois tem Mirassol. Tá bom que recebe o Mirassol e não visita, mas é o Mirassol, que tem jogado muito. Um jogo que talvez seja confronto direto contra o Internacional. Gente, eu tô basicamente aqui falando, a coisa tá feia. A coisa tá feia pro Santos, certo? Depois tem o Sport, que esse sim é um jogo tranquilo. Aqui qualquer coisa que não seja vitória, nossa, é tiro no pé pra caramba. Juventude lá, meio enjoadinho também. E pra fechar, tem um Cruzeiro. Cara, vou até voltar pra imagem do Neymar. O Santos, ele tá indicando queda. Já é certeza? Não, mas ele tá indicando queda. Hoje, até fiz a anotação também, são 33 pontos. Normalmente, pra não cair no Brasileirão, no final do ano, você tem que ter 45. Ou seja, o Santos teria que fazer mais 12 pontos. Só que tem mais 5 jogos. E aí, basicamente, qual que seria o aproveitamento necessário para bater esses 45? 80% de aproveitamento. O Santos não tem esse aproveitamento. E aí é claro que pode ser que o Santos não precise exatamente desses 45 a depender do que acontecer com Vitória. Mas aí pode ser. Aí você está dependendo do resultado de outro. A coisa está feia. O Santos não está virtualmente rebaixado, não é já uma certeza, mas a coisa está ruim, certo? E aí o Neymar vai ser rebaixado com o Santos? Talvez sim. O que acontece se o Neymar for rebaixado com o Santos? Ele fica? Provavelmente não. E ele vai para onde? Aí que tá, ninguém sabe. Vai para Miami e desiste da Copa? Porque ficar no Santos ele não fica na Série B. A não ser que, sei lá, o Neymar abrisse mão de muito dinheiro. Uma parada que eu não sei se a gente espera que vai acontecer, eu acho que não, a gente não espera, e ficasse... Ou seja, o Santos tá pra cair, seria um final de carreira pro Neymar, meu Deus do céu, medonho, triste, agoniante, melancólico, e tá pra acontecer, ainda não é certeza, mas a coisa tá caminhando pra isso, tá tudo muito ruim. Certo? Josão, vai cair ou não? Sinceramente não sei, mas eu tentei trazer aqui o máximo de contexto pra te mostrar que tá ruim a coisa. Agora, sendo bem sincero também, eu já vi até o Vasco. E eu falo até o Vasco porque, tipo assim, até como quem diz, não é que o Vasco é uma merda, mas o próprio Vasco, que eu tanto acompanho, já vi em situação pior sobreviver, certo? E isso quer dizer que não é certeza de nada, mas a coisa tá indo por aí. Gente, é difícil ter uma resposta final. E só para falar que eu não comentei nada, o Flamengo, ele faz um segundo tempo muito melhor do que o primeiro, mas ele sofre demais na reta final ali, ao tomar 2 gols, meio do nada, ele dá um apagão. Tá bom que o apagão não vira um empate, porque aí seria trágico, não vira, mas ficou muito perto. O Flamengo... ele faz um primeiro tempo muito ruim, um segundo muito bom, mas com o final do segundo péssimo. Tá ligado? Um futebolzinho meio esquisito. Obviamente está sim na briga pelo título. A depender do que acontecer com o Palmeiras hoje, ele não é favorito. O Flamengo não é, mas está ali na briga. Por hora, eu acho que o comentário seria: o Flamengo mostra um futebol meio sem confiança. Tem ainda ali um Arrascaeta que é muito fora da curva, tem o fulano, tem o Beltrano e tal, mas não é aquele time máquina, apesar de estar conseguindo os resultados. Muitas das vezes no futebol, o time, mesmo não sendo lá aquela potência toda, ganha os campeonatos. E aí pode ser tanto Brasileirão quanto Libertadores, mas olhando a qualidade do futebol, não tá tão alto assim não. Mas futebol é isso, vamos ver o que acontece no final do ano. Enfim, tinha muita coisa para reclamar, para comentar, mas se fosse para resumir em só uma frase, hoje, reclamações do Neymar. E o que você achou disso aqui? Comente aqui embaixo, eu quero realmente saber a opinião de vocês. Enfim, é um cenário bem complicado que vem aparecendo pro Santos aí. Ainda bem que os caras vão ganhar o Brasileirão, né? Porque lá contra o Vasco era o primeiro gol do título. Enfim, vejo vocês amanhã em live na Twitch. E compre lá na Insider usando o cupom Josão. Apoia a gente aí. Obrigado, Insider, por patrocinar esse vídeo. Valeu, pessoal.